Os professores em tempos de mudança. Livro escrito por Andy Hargreaves. O autor é também professor, palestrante, consultor e pesquisador. Ele destaca, entre os temas de seus trabalhos, a educação inclusiva, o fortalecimento da profissão docente e a busca por mudanças positivas na educação. Atualmente é professor convidado na Universidade de Ottawa, no Canadá, e professor e pesquisador na Boston College, nos Estados Unidos. O autor tem um site próprio, em inglês, onde há bastante informação sobre suas publicações e trabalhos. Neste microseminário, vamos analisar o capítulo 7 do livro, chamado A Culpa, explorando as emoções do ensino. O objetivo do capítulo é analisar o sentimento de culpa dos professores, quais as consequências disso para eles mesmos e também para o ensino. O foco do autor está no que ele chama de armadilhas de culpa, que seriam os padrões sociais e motivacionais que determinam o sentimento de culpa que os professores sentem, gerando estados emocionais que não são compensadores e que, na verdade, se tornam improdutivos. No texto, o autor elenca 2 tipos principais de culpa. A culpa persecutória, que seria resultante de não alcançar as expectativas e exigências de autoridades externas ao ensino, como, por exemplo, não lecionar o que foi determinado e ter de responder por essa escolha depois. Ele também diz sobre a culpa depressiva, que seria o sentimento de ter que admitir que magoou, ou traiu, ou não conseguiu proteger algo bom. Como, por exemplo, o autor cita não ter tempo de ouvir as dores de um aluno. Andy Hargreaves cita R.D. Laing e faz um paralelo entre a culpa depressiva e a culpa persecutória e o que Laing chama de culpa verdadeira e culpa falsa. Abre aspas. A culpa verdadeira é uma culpa relativa à obrigação que temos para conosco, de sermos nós próprios. A culpa falsa é uma culpa sentida por não sermos aquilo que os outros acham que deveríamos ser ou que assumem que somos. Fecha aspas. Em seguida, o texto foca nas chamadas armadilhas de culpa, que seriam os padrões de constrangimento e de expectativa que acontecem. São observadas pelo autor 4 formas de armadilhas. A primeira delas é o empenhamento no cuidado com os outros. A segunda seria a natureza aberta do ensino. A terceira, a prestação de contas e a intensificação. E a quarta e última, a persona do perfeccionismo. Vamos então abordar cada um desses pontos. O empenhamento no cuidado com os outros. Quanto mais importante é o cuidado para um professor, mais devastador é não conseguir fornecê-lo. Isso acontece especialmente com os professores que lidam com crianças mais novas. Podemos fazer um paralelo aqui com a educação infantil e com o ensino fundamental 1. Os valores que esses professores costumam ligar à sua profissão são o calor humano, o amor pelo outro e a promoção da autoestima. Há pesquisas que indicam que a maioria destes profissionais coloca estes valores como primordiais, minimizando, por exemplo, o interesse na prática pedagógica e na dedicação de atividades educativas. O autor considera o cuidado com o aluno uma evolução na prática docente, porque ela foi por muito tempo técnica e totalmente focada na razão. Mas ele adverte que o professor não pode ser comandado pelo cuidado. É preciso, segundo ele, encontrar o equilíbrio entre cuidado e desenvolvimento das práticas educativas. Não é necessário cuidar menos, mas, na verdade, cuidar melhor. Abre aspas. Quando os propósitos do cuidado são equilibrados com os da gestão dos grupos e da eficácia na instrução,
E quando o cuidado é construído tanto em termos sociais e morais como interpessoais, o seu contributo para a qualidade da educação pode ser excepcionalmente valioso. Fecha aspas. A natureza aberta do ensino. O capítulo começa mencionando como exemplo a França, em que os professores têm de maneira bem definida a tarefa de ensino. Os níveis acadêmicos ficam circunscritos, ou seja, os professores sabem exatamente os níveis sociais, emocionais e acadêmicos que eles devem alcançar, gerando assim um nível de satisfação nos professores. Agora, quando não fica claro o que é um bom trabalho para um professor, quais são os níveis de excelência, tanto acadêmica, quanto social, quanto emocional, eles devem atingir com os alunos, os professores, eles próprios criam as suas metas. Não tem uma meta pré-estabelecida, ou seja, tende a gerar no professor um nível de exigência surreal. O professor ele não consegue executar as tarefas num nível saudável para o próprio professor, até para o próprio aluno, porque o professor ele busca algo que também o aluno não está procurando. Já no campo prestação de contas, enquanto o cuidado e a natureza aberta do ensino são as principais fontes de culpa depressiva entre os professores, a prestação de contas e a intensificação são os principais fatores determinantes da sua culpa persecutória. Os estudos realizados sobre o trabalho dos docentes apontam para um aumento muito forte ao longo do tempo das exigências de prestação de contas. O preenchimento de impressos, as reuniões, as entrevistas com os pais, os sistemas alargados de feitura de relatórios, as orientações curriculares definidas mais estritamente, tudo se expandiu e proliferou. Os professores estão a ter de atender cada vez mais as expectativas externas, caracterizadas por uma severidade crescente, e têm de fazer em relação a um leque mais amplo de pessoas e grupo de interesse, muitas vezes que competem entre si. Ou seja, são altas exigências de todo mundo, o tempo está cada vez mais comprimido na nossa sociedade pós-moderna, e quando não tem uma inteligência por trás, nos esforçamos de forma não saudável. Dessa forma, primeiro que o professor ele não sabe como responder, a quem responder, porque ele tem que responder à gestão, ele tem que responder aos alunos, principalmente, ele tem que responder aos pais, ele tem que responder às forças governamentais, ele tem que responder a políticos e a si próprio, as exigências deles mesmos, o nível de excelência que eles querem causar, que eles querem atingir. Tudo isso fica extremamente intensificado quando a pessoa, o professor em si, ou a professora, é perfeccionista. Como disse um dos participantes no estudo sobre as reações dos professores a programas de apoio e aconselhamento, a pessoas empregadas, o Employee Assistance Programs, realizado por Betty Tucker. Não admira que muitos professores experimentem aquilo que David Hungreaves chama de uma ansiedade fundamental em relação à competência. Isto é, em relação à possibilidade de parecer incompetente aos olhos dos colegas e perante a si próprios. Os professores não procuram obter ajuda através de canais normais. Desejam algo que seja anônimo. Há um medo de não estar à altura, de haver alguém que pense que não estão a fazer um bom trabalho. Os professores são profissionais muito duros consigo próprios. Não queremos ninguém na nossa sala de aula a ver nos ensinar, pois poderíamos estar a fazer algo errado. Poderíamos estar fazendo algo que não devíamos. A questão é que fomos tão programados a acreditar que existem maneiras corretas de fazer as coisas que não queremos que ninguém descubra o que acontece na nossa sala de aula, embora estejamos a fazer um bom trabalho. Mesmo assim, hesitamos em deixar que alguém entre para nos observar. Os nossos processos podem ser antiquados. Podem
não estar à altura dos últimos métodos. Somos muito inseguros enquanto profissão. Sabe, achamos que não podemos cometer um erro, não podemos ter problemas. E se por acaso temos na nossa vida privada, então nunca pode refletir na sala de aula. Mas isso resulta igualmente à imposição arbitrária de expectativas relativas ao ensino que contém modelos singulares de competência, ao invés de modelos múltiplos. Expectativas estas que podem entrosar-se mal com a pessoa do professor e com o contexto no qual trabalha. A questão, e isso é com todo profissional, é que o professor precisa ter apoio e sentir confiança, sabe? Não é uma falta de motivação, mas uma motivação real de que ele é capaz. Demonstrar caminhos para chegar na meta dele. E aí volta por a questão anterior, que é definição de metas organizadas e bem definidas e, acima de tudo, reais. E esse tempo pós-moderno, esse tempo comprimido, gera em nós, professores, uma correria muito grande. Quando o maior ladrão de tempo está no nosso bolso e quando se vive em uma grande capital e demora 40 minutos a 1 hora quando se mora relativamente longe do trabalho, não temos tempo para pensar em inovação, sabe? Pensar em inovação é criar uma aula criativa, é criar uma aula precisa, uma aula incisa que funcione, lapidar a nossa aula, lapidar os nossos alunos com cuidado. 50 minutos não é muito tempo e o foco dos alunos não tem 50 minutos. São 20 minutos menos. E isso para demonstrar para o aluno cuidado, demonstrar que a gente entende eles, ou buscar entendê-los. Além disso, ensinar a matéria, que é muito importante. E tudo isso gera um desgaste físico e emocional, pois quando o professor tem um nível de exigência, tanto externa quanto interna, e não tem ferramentas para a realização desse trabalho, esse professor ele tem um desgaste surreal para sanar essa exigência. O texto conta com alguns relatos de professores e professoras, e aqui vamos destacar 2 trechos. O primeiro deles é, abre aspas, houve uma reunião de professores na qual uma das professoras fez um discurso apaixonado sobre a forma como se sentia incapaz, e infelizmente não é isso que as pessoas querem ouvir. Aquilo que querem mesmo acreditar é que tudo é cor-de-rosa e está a funcionar. Tudo é perfeito. Bem, não é perfeito. Por isso paramos, refletimos e reformulamos aquilo que fazemos. Fecha aspas. O segundo relato é esperado que controlemos a situação, ou é fraqueza. A mais perigosa é, eu tenho dificuldade de lidar com esse garoto. Se formos pedir ajuda ao diretor, se vira contra nós negativamente, de maneira que fique entendido que não conseguimos lidar com as situações. A regra implícita é que, se quer se efetivar, se mantenha longe da sala do diretor. Para muitos professores, a culpa é um traço característico de sua vida emocional. Em certa medida, a culpa é um impulso no sentido de reparação e restabelecimento que lhes está associado. Pode ajudar a criar e a sustentar fontes de cuidado e de preocupação com os outros, no seio da comunidade profissional de ensino. Mas comportamentos de professores que são excessivamente movidos pela culpa podem tornar-se improdutivos e pouco profissionais. Em termos psicológicos, é possível lidar construtivamente com a culpa, estabelecendo prioridades e limites e defendendo estes contra as incursões exteriores e interiores. E essas exigências, tanto internas quanto externas, geram armadilhas no ensino e criam tais excessos de culpa, com todas suas consequências negativas. O empenhamento estreito, exclusivo,
e excessivo no cuidado, as definições abertas de ensino, que são assumidas de modo apenas frouxo por uma comunidade de professores relativamente isolados, as crescentes exigências temporais relativas à prestação de contas e à intensificação, e a presença muito difusa da persona perfeccionista. Esta é a aliança quádrupla de fatores que conspiram para criar as armadilhas da culpa nas quais caem as ansiedades e as frustrações de muitos professores. Em sua conclusão, o autor afirma: a culpa que os professores sentem é gerada socialmente e localizada emocionalmente. Ela é prejudicial para o docente, mas também é para a escola. A culpa dos professores é uma questão pública. Mas ele também afirma que ela pode ser atenuada se conseguirmos reduzir os constrangimentos e as exigências que são colocadas para esses profissionais. Se for possível ampliar os propósitos sociais e morais do ensino. E, enfim, criar comunidades profissionais de certeza e de apoio. Em resumo, é necessário reconstruir a cultura do ensino.